Como desenhar 3 memes de forma fácil? No vídeo tem o tempo separado para cada um deles, então se tu quiser ver algum específico é só pular para o tempo dele. Começando com Among Us. Eu faço um círculo oval, depois eu faço a lateral esquerda e direita, isso já vai me guiar para fazer as 2 pernas e o corpinho. Eu faço um risco no meio só para ser a divisão das pernas. Porém essa é uma etapa muito inicial, então eu só estou vendo se o que eu estou fazendo está dando certo ou não. Eu vou testando tudo. Fiz a perna um pouco mais juntinho porque eu estou sempre com a minha referência, então eu percebi que estava um pouco diferente, então eu vou mudar. Eu faço essa esfera para fazer essa parte de vidro do capacete dele. Ela tem que ficar um pouquinho para fora, mas a maior parte dela é para dentro. Tem que tomar cuidado com o formato da cabeça, porque isso altera muito a forma do personagem. Agora eu vou passando a caneta um pouco mais forte, porque o traço do Among Us ele tem um outline muito forte. Para fazer a mochila eu me guio ali, ó. O exato lugar onde as pernas se encontram ali em cima e o meio dessa parte de vidro é onde a mochila começa. Agora reforçando o outline do desenho, né, da parte de vidro. E uma estrutura bem básica já está pronta, querendo ou não. Agora eu vou fazer o que? Eu vou passar a borracha eu estou apagando os excessos, né, mas eu vou passar a borracha em tudo para que eu consiga refazer ele de forma mais perfeita. Porque a linha está meio tremida, a linha está meio incerta, né? Agora eu vou deixando ela mais precisa. Basicamente eu faço isso em praticamente todos os meus desenhos, porque as linhas que eu começo desenhando nunca são as linhas finais. Sempre vou apagar elas e refazer de novo. Primeiro para se tiver alguma coisa errada e outra para acertar mesmo, vou deixar as linhas bem mais assertivas. E conforme o tempo for passando eu só vou deixando a outline, né, a linha que está na parte de fora, mais forte e mais grossa, porque esse é o estilo do Among Us. A forma ela já está feita, ela é bem simples, simplesmente uma esfera, dois quadradinhos ali embaixo, digamos assim, metade de um quadradinho para a mochila e uma esfera oval para os olhinhos ali em cima. A estrutura é bem simples e o Among Us a forma dele pode variar bastante, é bem fácil de desenhar. Bom, perfeições corrigidas, agora eu vou passar para a parte da sombra, que é uma outra parte muito importante da estrutura do Among Us. Eles têm uma sombrinha embaixo do corpo deles. Essa marcação que eu estou fazendo é uma marcação padrão, né? Os personagens do jogo são assim. Eu vou fazer o que? Essa parte de baixo, ela é a mais escura, então eu vou passar a caneta com uma certa força. Eu digo caneta, mas é uma lapiseira. Estou passando aí com uma força qualquer. O importante é que quando eu for passar na parte de fora, eu vou fazer um pouquinho mais fraco, para que o desenho inteiro fique pintado, porém a parte de baixo seja mais escura que a parte de cima. Eu marquei ele na mochila também, que pelo vídeo não dá para ver. Teoricamente, o capacete ele também deveria ter uma sombra, porém eu não faço isso porque eu sinto que não combina tanto. Capacete, no caso, aquela parte de vidro. Agora eu vou passando bem fraquinho no corpo inteiro, bem fraquinho mesmo, só para dizer que eu passei alguma coisa. Olha só como ele já está com um aspecto bem mais bonitinho, bem mais vivo. Agora eu vou fazer uma linhazinha como se fosse o reflexo, né? Porque essa é uma parte de vidro, então tem que refletir um pouco de luz ali. Agora, para deixar esse desenho mais perfeito, seria só fazer umas outlines mais fortes, né? Fazer o traçado da silhueta dele mais forte e ele estaria tipo, idêntico, mas assim já está perfeito, já dá para identificar totalmente que é o nosso impostor. Partindo agora para o Queen Never Cry. Esse desenho é mais complexo, é uma pessoa. Então eu vou começar fazendo a estrutura da cabeça. Eu faço essa cruz porque essa cruz ela vai me dizer aonde é que estão os olhos e como que eu vou estruturar o rosto inteiro dessa pessoa. Eu sempre vou usar aquela
aquele risco na horizontal que eu fiz para me guiar com os olhos. Então eu pego mais ou menos a distância dos olhos até o final da cruzinha e eu dobro ela. Eu puxo essas linhas horizontais, elas devem ter a mesma inclinação e elas devem ter o mesmo comprimento, isso é muito importante. Isso forma o queixo maxilar da pessoa. Eu fiz uma marcaçãozinha de simplesmente 2 risquinhos perto daquela linha vertical do meio. Não medi nada, só fiz um perto de um lado e o outro seguindo a mesma distância do meio do outro lado. Só fiz um círculo imaginário para a cabeça agora. Esse círculo não vai importar muito, é só para eu visualizar na cabeça. E um pontinho ali para eu visualizar de onde o cabelo vai vir. Mas é tipo, totalmente opcional. Quero começar a estruturar o olho, fazendo alguns risquinhos, porque a mulher do meme, ela é asiática. Então o olho ele vai ser mais puxado para a direita. Da direita, no caso, da esquerda vai ser mais puxado para a esquerda. E os olhos são uma parte muito importante desse meme. É uma das partes que deixa ele engraçado. Então é uma parte que eu vou tomar bastante cuidado. Mas agora eu vou partir para alguns outros aspectos importantes. Vou fazer o pescoço, né? Eu observei na imagem que o pescoço é mais ou menos assim, ele tem esse puxadinho e estou puxando para começar a fazer o corpo. Mas eu não vou me aprofundar nisso, não vou fazer o corpo. Não vou nem fazer os ombros. Ali, ó, peguei aquela distância um pouquinho acima do nariz para começar a imaginar onde vai ser a orelha do nosso personagem. O nariz eu imagino que é mais ou menos o meio entre o olho e o queixo. Tudo isso por enquanto. Para fazer o olho agora, eu estou olhando a minha referência, eu estou vendo o olhar dela. Percebo que o olho na parte de cima ele é bem aberto. E embaixo ele é como se fosse esticado, lembrando que é o olho de uma mulher asiática. Eu já percebo que a parte de cima dos olhos tem uns cílios, então eu vou reforçando o risco na parte de cima. E eu já faço uma bolinha porque ela está olhando bem para a esquerda. Bolinha no meio para indicar a direção que ela está olhando. Por na direita, ele tem esse formatinho de guarda-chuva e embaixo é como se fosse o mesmo formato, só que invertido. Vou da esquerda, perdão. Aqui fiz uma constatação, eu percebi que o olho esquerdo não estava tão legal assim, ele estava um pouquinho menor, então eu vou apagar ele e vou refazer. Como pode ver, eu não estou usando muitos parâmetros para já fazer um traço perfeito desde o início. Estou usando a minha referência e me guiando com coisas que eu já sei. Porém, se tu observar, esse desenho ele é muito estilizado, então é mais difícil de dizer algo tipo, tem uma distância específica entre cada coisa, porque não tem uma distância de exatamente um olho entre um olho e outro. Comecei a puxar os cílios ali, um risquinho na ponta e 2 riscos menores ali, depois só fazer minis risquinhos bem baixinho entre eles. Já dá um aspecto de volume para os cílios. Agora eu vou querer fazer uma das partes mais importantes, que é a sobrancelha. Eu observo na referência que ela quase encosta no olho. Então eu começo a desenhar isso primeiro. Conforme eu vou desenhando isso, eu vou vendo se tá bom, se não tá. Eu olhei assim e me convenceu, eu falei, tá legal. Então fui puxar para cima. Ela sobe muito e volta tudo praticamente. Então é uma subida e depois uma descida direta. Fica bem assim. Tenta ir fazendo os dois lados ao mesmo tempo para ficar simétrico. Puxei o nariz ali com uma distância que eu achei que seria boa, mais ou menos a metade do meio dos olhos até a queixo. E a boca é uma parte muito importante. Para fazer a boca, eu vou fazer primeiro esse tracinho no meio, depois eu vou puxar esses traços do lado. Esses são os formatos de fora do lábio. Porém, eu não acho que é tão interessante começar por ele. Acho que é mais interessante começar pelo encontro das bocas. No desenho, eles têm esse formato. Um Uzinho no meio
e 2 risquinhos do lado puxados mais para baixo, porque a parte de cima se conecta nele. Então, se começar pelos lados do meio, fica mais fácil de conectar a parte de cima. A parte de baixo é simplesmente um risco bem horizontal mesmo, que cobre quase toda a boca. E no finalzinho eles têm um puxadinho para cima. Agora eu vou dar uma ajustadinha ali no queixo. Percebo que o queixo dela é redondinho, então eu vou puxar essa redondeza do queixo. Vou definir agora melhor o traço do maxilar. Peguei ele mais ou menos ali, ó, questão de metade da distância do nariz até os olhos para fazer as orelhas. Aquela medição inicial que eu estava fazendo não estava boa, então eu refiz aqui e está fazendo muito mais sentido. Está bem mais bonito. Agora eu vou fazer uma parte importante, que é o cabelo. Eu vou estruturando coisinha por coisinha. Ó, ali, aquele símbolo circular que eu fiz é a testa. Eu vou fazer acima da testa, vou começar a puxar algumas linhas. O cabelo dela é dividido em várias camadas. Primeiro eu vou fazendo essa ondulação aí. Ela quase encosta no olho, isso é dos dois lados. Sobe, desce dos dois lados e quase encosta no olho. Essa parte eu não sei se é tão interessante seguir exatamente como está na referência. Eu acho que é bom tu dar a tua própria... seguir a tua vontade. Eu vou dar um spoiler aqui, eu faço tudo de forma muito reta e depois eu vou apagar e vou refazer um pouco melhor. Então já pense em fazer um caimento que caia mais para as costas dela, não para os lados, que eu faço isso sem querer. Mas ó, eu vou tentando sempre seguir esse sobe, desce ondulado. E digamos que vão ter essas três linhas principais para o cabelo. A terceira é ela tem que ser a mais definida, a mais bonitinha, porque é a linha que vai ficar de fora, vai fazer parte da silhueta dela. Cabelo refeito. Agora eu vou fazer a parte de cima da cabeça. Essa terceira linha do cabelo, ela se conecta as duas partes, da esquerda à direita. Então esse parte de um círculo aí. O cabelo dela tem uma divisão no meio, então todas as partes meio que vão convergindo para o meio. Então eu vou fazendo esses risquinhos só para ir me guiando. Vou definir ele um pouco mais forte agora, ó, tem essa parte do cabelo que entra embaixo. Agora a parte de dentro do cabelo. Ali abaixo da orelha eu puxo essas linhas, e elas são bem imaginárias mesmo. Observe que na parte direita ali, se for ver na imagem original, é onde ficaria o bebê. Então, essa parte que eu estou fazendo não existe. Mas eu estou imaginando como seria com base na parte esquerda. Entre isso que eu acabei de desenhar e o cabelo de cima, tem uma coisa toda preta. Então eu vou fazer isso agora. Agora, para o cabelo ficar mais bonito, para ele ficar mais chamativo, eu vou fazer umas linhas entre esses fios que eu já fiz. Essa linha eu vou imaginar como se ela tivesse tridimensional, como se ela fosse passar exatamente nessas áreas de sobe e desce. Então eu vou fazer ela imaginando ela descendo e subindo, como se ela estivesse na própria superfície. Por isso que os formatos que eu estava fazendo eram importantes, eles têm que ter sentido. Sobe, desce, sobe, desce. Porque isso vai dar uma impressão de tridimensionalidade para o desenho. Agora eu estou dando uma apagadinha geral para refazer essa parte de baixo, porque olhando a imagem eu percebi que o queixo não estava muito parecido. O nariz dela também é bem fininho, são só esses dois risquinhos em formato de U, um U bem esticado, né? Pra cada lado. Refazendo a boca da exata mesma forma que eu fiz anteriormente e fazendo um traço mais assertivo agora pro pescoço. Eu tô puxando essa direita muito para cima, mas deveria ficar bem mais para baixo. Agora eu vou definir as sobrancelhas, eu vou fazer não só um risco mais forte, como mais assertivo mesmo, com um formato mais certinho. Eu só faço a parte de fora e para fazer a parte de dentro da sobrancelha,
eu puxo para baixo, depois para a direita, e ela fica esse formato triangular. Na direita, se fosse fazer a da direita, eu puxaria para baixo, puxaria para a esquerda. Fica um quadrado, fica como se fosse um quadrado na parte de dentro e a parte de fora é mais suave. E tocando aqui algumas questões do olho, né, que se observar na referência eles eram um pouco diferentes. Puxei o caderno para fazer tudo de forma melhor. O olho na imagem, ele é como se fosse um olhar muito, muito atento. Isso tem que ser refletido. Então eu faço o que? Eu imagino que ela está com o olho mais aberto do que realmente está antes. A bolinha do olho, né, a íris, ela é bem, bem pequenininha, como se ela estivesse muito atenta. Agora eu vou fazer as sombras. Eu olho a minha referência, não preciso ficar quebrando a minha cabeça para descobrir onde que tem sombra, onde que tem luz. Eu só vou olhar a minha referência, que é a imagem original. Eu sigo esses riscos. É claro, olhando para o meu desenho e adaptando para o meu desenho, porque não está idêntico, obviamente. Bom, fui marcando exatamente como estava no desenho, e agora, da mesma forma que a gente fez lá no Among Us, eu vou fazer aqui. Eu vou buscar sempre fazer tudo na mesma direção, porque isso deixa mais bonito, tudo fica mais uniforme. Eu não vou fazer muito forte, e eu vou fazer sempre com o mesmo espaçamento, entre sobe e desce. Então, eu subi, eu vou andar um pouquinho para a esquerda e vou descer. Vou fazer assim com todos, tentando manter sempre o mesmo espaçamento, o mesmo tom. É claro que é difícil fazer tudo perfeitamente igual, mas eu vou tentando. Olha só a sombra já deixa tudo bem mais bonito, tridimensional. Eu também faço isso no lábio de cima. Já muda muito a cara do desenho. Vou fazer uma sombra no pescoço ele também, que é uma coisa bem simples. É só fazer essa linha aí e sombrear da mesmíssima forma. E agora, para deixar o desenho, essa parte tridimensional. E agora eu vou acertar as linhas do cabelo. Aquelas linhas principais eu vou deixá-las mais fortes. Para dar uma discernida, né? O que é a linha principal do cabelo, o que são aquelas linhas de perspectiva que eu tinha feito. Também melhorando a silhueta, se eu achar que tem que melhorar qualquer coisa. Se eu achasse que estava tudo ruim e preferia fazer de novo, era só eu apagar e fazer tudo de novo. Não posso ter medo de apagar. E agora uma parte muito importante, para tridimensionalizar bem o cabelo. Vou passar bem fraquinho a lapiseira nesses pontos baixos. Eu vou imaginar a tridimensionalidade do meu cabelo. Eu vou pegar esses pontos baixos e eu vou passar bem de leve a lapiseira. Isso vai dar uma impressão de tridimensionalidade, mas eu não estou pensando em sombra e luz, só estou pensando de forma geral mesmo. Como isso daqui é impressão natural fácil para pessoas iniciantes. Ó, ali na parte que está de dentro, eu vou passar em tudo e eu vou passar bem mais forte na parte de baixo que está em dentro. Enfim, visto que é um tutorial mais fácil, então não vou pensar em da onde que a luz está vindo e coisa assim. Eu já fiz isso quando eu sombreei o rosto, mas agora é só simplesmente a parte ondulada que está de dentro do cabelo, eu vou passar bem fraquinho a lapiseira. Agora eu só vou reforçar aquela parte preta ali, porque eu vi que ela está com várias falhas brancas. E assim a gente finaliza o Queen Evercry. O último meme vai ser o Gato Sus. Eu dei esse nome pra ele, mas enfim. E é aquele gatinho que fica encarado na câmera, te julgando. Eu começo fazendo uma espécie de círculo, só pra me guiar, porque é um gato, né? Então a estrutura do rosto é um pouco diferente. Na gravação tá bem, bem, bem difícil de ver. Então eu vou descrevendo com as minhas palavras. Eu inicio com um círculo e depois eu faço um símbolo de mais. E o que eu faço? Eu puxo umas linhas verticais para ser o focinho do gato. Observe na referência. Eu estou sempre imaginando aquilo. Eu faço agora uma bola para imaginar aquela parte inteira do focinho. É sempre bom fazer isso, fazer um círculo ou um quadrado que seja, para imaginar uma parte grande. Tudo isso cabe dentro daquele círculo. Fazendo agora uns detalhes mais específicos. Puxando ali a linha dos olhos, eu percebo que aquele olho dele é bem afundado, não dá nem para ver o olho.
eu vou começando assim, só puxar umas linhas para querer definir uma tridimensionalidade, um formato do nariz. Eu vou puxando ali aquele olho esquerdo, inclusive aquele olho esquerdo ali me deu um trabalho, ele foi bem difícil de fazer. Vocês vão ver que eu vou fazer e refazer, sempre visando deixar o mais perfeito possível. Olha só. Pode ver como eu fiz ele de uma forma totalmente nada a ver. Eu fiz o que eu fazia muito antigamente. Eu fui com o que eu achei que era. E não, eu não estava olhando a imagem e entendendo. Então eu apaguei e vou refazer. Fazendo o olho esquerdo agora de forma mais fiel à imagem. Percebi que ele tem essa parte de cima da pálpebra dele, ela é bem forte. Que a parte branquinha do olho é esse contorno que eu estou fazendo agora. Tem que imaginar que na vida real não existe esses contornos. Então eu vou fazendo eles sabendo que eu vou meio que desfazer deles depois, porque teoricamente eles nem existem. Eu vou fazendo o formato da cabeça, observando quando que começa os olhos, quando começa a testa do gato. Tudo isso vai ser alterado e aprimorado no futuro. Estou usando sempre aquele círculo que eu fiz primeiro lá para me basear. Agora, a boquinha do gato, eu percebi que basicamente ela é esses dois círculozinhos, porém na esquerda ela é bem mais puxada. Nesse formato de boca mesmo. Nessa parte, a parte de baixo da boca, ela já puxa o queixo junto. E fazendo novamente o olho esquerdo. Bom, agora eu puxei ali a linha do nariz, ela já é mais inclinada para o olho. Fica mais interessante, dá uma noção melhor de tridimensionalidade. Aquela parte da pálpebra, ela também ela é mais inclinada para baixo. Fiz a mesma coisa na parte direita. Agora eu quero formatar melhor esse focinho, para que ele se pareça mais com o focinho de um gato. A imagem original tem uma qualidade bem ruim, então eu peguei imagens reais. O que eu comecei a fazer? Eu entendi que não era preciso copiar exatamente. Eu percebi que eu estou fazendo aí são as listras do gato. Né? O gato ele é listrado. Então eu percebi que isso era mais importante. E eu comecei a fazer isso. Porque na imagem original não dá nem pra ver isso, mas as listras dá pra ver bem. Então, se tem alguma coisa que está incomodando, talvez, né, como aquele focinho, é melhor deixar isso para depois. Fazer o que é mais importante, a essência da imagem. Ele tem uma linha no olho ali, que é bem importante de ser feito, porque dá um formato de tridimensionalidade, ela deixa tudo muito enfatizado. Essa daí também, ela consegue dividir bem o que é a frente da cabeça, o que é a parte do lado. Essas coisas são muito importantes, até para design de personagem próprio. Tu botar algum adereço, alguma coisa assim que vai indicar a tridimensionalidade nele. Às vezes um desenho parece muito liso por causa disso, porque falta essas coisas que dizem o que é lado, o que é frente. Evidenciando agora a divisão do focinho e a parte de baixo da boca. Estou fazendo uns risquinhos ali, como se fosse simular os pelinhos dele. Mas tudo que é feito de forma aleatória. Riscos para o bigode. Eu estou seguindo um formato meio aleatório de riscos. Não penso num padrão. Apenas imaginando que eles começam numa altura, sobem um pouquinho e descem. E isso para qualquer direção. Ele tem uns riscos onde seria a sobrancelha. Percebi isso, uns riscos, né? Um bigodinho. Evidenciando melhor agora a silhueta do olho. A silhueta não pode ser só a parte de fora também. Eu vi agora que agora está bem mais fiel da imagem. Eu percebi que a parte direita do olho, ela tem aquele quadradinho ali, a parte de cima do olho, a gente consegue ver a parte de baixo também. O olho direito, ele é bem difícil de discernir o que é olho, o que é mancha. Mas então eu só fiz o que eu achei que era ali. Puxei o risco do olho, deixei ele meio incompleto. E fiz a bolinha do olho, bem grande.
Aí eu só estou fazendo alguns riscos que eu consigo ver na minha imagem de referência, que são as manchas do gato. Agora, uma parte muito importante, as orelhas. Não dá para ver direito as orelhas na imagem. Então eu vou criando esse próprio shape de orelha. A orelha, basicamente, ela começa na frente. A gente sempre meio que vê três partes da orelha. A parte da frente, a parte de trás e a parte de dentro. Então eu estou seguindo isso nas duas orelhas. Ó. Fiz a parte de trás, estou fazendo aqueles pelinhos dentro da orelha, que é uma coisa que tem e é só, tipo, só fazer um monte de triangulinho e fazer uns risquinhos no meio dele. Não é difícil. É como se fosse um cone triangular. Tenta desenhar, para fazer as orelhas, tenta desenhar um triângulo e desenhar algo dentro, um triângulo não, uma pirâmide. E fazer com que um dos lados da pirâmide seja vazio por dentro. É basicamente isso. Só que com pelos. Faço também um pelinho ali em cima da orelha. E também, né? E como um extra, né? Eu vou desenhar um corpinho para ele. Só porque, né? Como é que ele vai andar? E esse é o último dos nossos 3 memes, assim finalizando o vídeo. Espero que tenham gostado.